Olá a todos! Nessa semana comemoramos o Malbec Day no dia 17 de abril. Você sabe por que a gente comemora essa data tão especial, dessa uva emblemática da Argentina? Vamos conversar nesse vídeo as origens dessa uva Malbec. Bom, falando da uva, a Malbec teve sua origem lá no sudoeste francês e ela chegou até Bordeaux e também Cahors, onde até hoje essa região se produz muito Malbec. Mas em Bordeaux ela teve uma história muito peculiar. O que acontece? No final do século XIX, a França estava sofrendo muito com a filoxera, que destruiu muitos vinhedos franceses, e também ali no século XX ela acabou se envolvendo em grandes guerras que também os viticultores sofreram muito com as guerras mundiais também que aconteceram e prejudicaram muitos vinhos franceses. Bom, para piorar ainda mais essa história, em 1956 se registrou a maior nevasca que já aconteceu no sul da França, com ventos de mais de 100 km por hora, realmente dizimou os vinhedos e as cepas de Malbec lá de Bordeaux acabaram morrendo, tá? Praticamente todas. E a Malbec, que era uma das principais uvas da região, juntamente com o Cabernet Sauvignon, com o Cabernet Franc, acabaram que por trocar a Malbec pela Merlot, tá? Que a Merlot ela não era tão plantada assim. Depois dessa grande geada, se acabou substituindo muito Malbec por Merlot e hoje a Merlot é a uva mais plantada em Bordeaux. Beleza, mas como que ela chegou até a Argentina, que realmente é uma uva de nacionalidade, né? Ela nasceu na França, mas tem o coração argentino. Como é que foi essa história? Lá no século XIX, então, o Chile começou a fazer muitas pesquisas para melhorar suas vinícolas com cepas novas e pesquisadores acabaram trazendo a Malbec para o Chile e depois ela se desenvolveu. E na Argentina, então, no dia 17 de abril de 1853, é aprovado pelo governo argentino a criação de um centro de pesquisas de vinho. Então por isso que esse Malbec Day é comemorado no dia 17 de abril. E com isso a Malbec chegou à sua terra, onde ela se mais desenvolveu, que é em Mendoza, na Argentina. E hoje a gente trouxe alguns exemplares de Mendoza para conversar sobre essa uva que é tão emblemática da Argentina. E por que ela se deu tão bem em Mendoza e na Argentina? Por quê? Porque a Malbec é uma uva que gosta muito de calor e de clima seco. Em Mendoza a gente vai ter muito bem essas características, principalmente nas regiões do Vale do Uco, que é uma região de altitude, entre 1000 e 1100 metros. A gente vai encontrar vinhos com muita acidez por causa dessa altitude. E também em Lohan de Cuyo. Lohan de Cuyo já é uma região mais próxima, nos arredores de Mendoza, que também dá grandes Malbecs. É uma região um pouco mais, com um calor mais intenso, que vai dar os Malbecs mais típicos, como esse Norton Dock, que é um Malbec lá de Lohan de Cuyo, uma região mais clássica. Esse é o verdadeiro Malbec clássico argentino, com os aromas de frutas negras em compota, com aqueles toques defumados. Ele passa 6 meses em barrica, tem aqueles taninos aveludados presentes, você vai sentir os taninos, mas eles são aveludados, e uma acidez bem interessante também. Esse vinho tem um custo-benefício espetacular na Grande Adega, na casa aí dos R$70. Bom, agora, se você gosta um pouquinho mais de acidez, uma complexidade um pouco maior nesse Malbec, a nossa dica é o Norton Reserva, que é um blend de terroirs. Então, esse vinho, 50% dele é produzido em Lohan de Cuyo, que é um Malbec clássico, mas também 50% é produzida lá no Vale do Uco. Então ele vai ter essa acidez um pouco mais vibrante, vai ter essa complexidade também desses vinhedos do Vale do Uco. Fica aqui a nossa dica, ele passa 12 meses em barrica, já vai ter aromas aí de chocolates, o tostado bem presente, especiarias e, é claro, as frutas em compota também. Excelente vinho, um custo-benefício incrível. Bom, e lá no Vale do Uco, onde tem aqueles vinhedos mais altos, como a gente comentou aqui, a gente vai encontrar o Norton Altura. Esse aqui é um vinho muito bom. Até ali em meados do século XX não era costume se fazer tantos vinhos do Vale do Uco, porque é complicado a logística, é mais longe dos grandes centros logísticos como os Mendoza, é uma região de altitude, de montanha, então é complicado. E esse Norton Altura
é do Vale do Uco, 100%, então ele vai ter uma acidez bem vibrante, ele vai ter frescor, notas de frutas bem maduras, assim, com uma complexidade muito legal. Fica aqui a nossa dica, esse vinho já está na casa dos R$ 120 e todos eles você garante cashback na Grande Adério. Então fica aqui o nosso brinde a Malbec, essa uva tão queridinha dos brasileiros, e prove os Malbecs da Norton, eu tenho certeza que você vai aproveitar muito esse dia Malbec Day. E claro, esses vinhos harmonizam muito bem com o churrasco, aquela parrilha argentina, e o bife de chouriço são harmonizações clássicas argentinas. Um brinde a Malbec!